Salmo 136, e nesse salmo nós vamos examinar aqui a estabilidade de Deus. A estabilidade de Deus. É um salmo que nos fala sobre as misericórdias que fluem do nosso Deus, mas essencialmente sobre a sua estabilidade. Nós vamos ler o salmo de forma alternada, mas um pouco diferente. Vai ser, eu vou ler um versículo, vocês vão ler o outro. Cada um desses versículos termina com essa frase: a sua misericórdia dura para sempre. E eu vou ler aqui, provavelmente, como ele era dito e na realidade cantado, eu vou ler a primeira parte do versículo, e vocês vão ler: a sua misericórdia dura para sempre. Todos os 26 versículos desse salmo. Combinado? Salmo 136. Diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Àquele que com entendimento fez os céus. Àquele que estendeu a terra sobre as águas. Àquele que fez os grandes luminares. O sol para presidir ao dia. A lua e as estrelas para presidirem à noite. Àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. E tirou a Israel do meio deles. Com mão poderosa e braço estendido. Àquele que separou em duas partes o mar vermelho. E por entre elas fez passar a Israel. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. Àquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Aquele que feriu grandes reis. E tirou a vida a famosos reis. A Seom, rei dos amorreus. E a Og, rei de Basã. Cujas terras deu em herança. Em herança a Israel, seu servo. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento. E nos libertou dos nossos adversários. E dá alimento a toda a carne. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é âncora firme e segura para os nossos pensamentos e para a nossa vida. Pedimos que tu nos instruas agora a partir dela, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ano novo, época de mudanças, muitas coisas mudam, os nossos planos são reformulados. Olhamos ao nosso redor também, as coisas mudam. E por que será que esse salmo traz essa repetição dessa frase do começo ao fim?
para nos impressionar, para impressionar aqueles para os quais foi escrito originalmente, mas para nos impressionar como igreja de Deus, de que Ele é estável, Ele é o alicerce, nele estamos firmados. E ainda que as coisas flutuem, mudem ao nosso redor, Deus, em sua estabilidade, Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre o seu plano, Ele nos resgata da perdição do pecado pelo seu Filho Jesus, que eternamente é Deus e está lá nos céus a nos esperar. Esse salmo provavelmente foi composto por Davi, nós não temos indicação disso aqui nos títulos. Mas temos uma menção dessa frase que é tão marcante desde a época em que Davi resgatou a arca que estava com os filisteus. Lá em 1 Crônicas nós lemos quando ele resgatou, depois de todos aqueles incidentes que os irmãos conhecem, finalmente ele trouxe ela de volta a Israel e então num grande culto, numa grande celebração, nós encontramos essa expressão aqui na boca daqueles que estavam louvando a Deus e cantando, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lá em 2 Crônicas 16, 14. E parece que isso se firmou num cântico em Israel, porque lá, quando Salomão estava inaugurando o templo, em 2 Crônicas, nós temos 2 vezes a menção de que essa frase está contida e repetida nos cânticos. Em 2 Crônicas 5, 12 a 14, nós temos isso, não precisamos ir lá ver, mas também em 2 Crônicas capítulo 7, versículos 3 a 6. E finalmente nós temos o rei Josafá, numa ocasião de batalha, numa ocasião de grande incerteza, de grandes mudanças, ele conclama o povo e faz menção a esse cântico e fala que a misericórdia de Deus dura para sempre quando ele está prestes a entrar em batalha, lá em 2 Crônicas também, capítulo 20, versículo 21. Então esse pensamento tem estado presente no meio do povo de Deus, e como é importante que no início de um ano, onde nós estamos suscetíveis, acesos às mudanças que estão acontecendo na nossa vida e ao nosso redor, nós voltemos os nossos pensamentos a Deus, verifiquemos a sua estabilidade e verifiquemos aqui o que é que o salmista tem a nos dizer e a nos ensinar, quando ele nos faz repetir tantas vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que nós temos aqui nesse salmo é, primeiramente, um chamado à adoração, a render graças a Deus, a elevar os nossos pensamentos a Deus em ação de graças. Isso vai até o versículo 3 ou 4, né? Mas o 4 já é parte, assim, quase que da seção seguinte, que nos dá as causas de nós estarmos adorando e rendendo graças a Deus. São os seus atos, os feitos de Deus na história. E isso vai do versículo 5 até o versículo 22, onde o salmista nos eleva os pensamentos às coisas que Deus fez. Principalmente, ele concentra os nossos pensamentos na criação e na libertação da escravidão do povo de Deus da terra do Egito e a peregrinação até a terra prometida. Em terceiro, nós temos nos versículos 23 a 25, 3 verdades sempre presentes na vida do povo de Deus. Na minha vida, na sua vida, sempre presentes nas nossas vidas, porque fazem parte da essência de Deus. E, finalmente, no versículo 26, nós temos uma conclusão, onde temos uma adoração e um clamor de adoração a esse Deus cuja misericórdia dura para sempre. Acompanhem comigo, então, a leitura, mais uma vez aqui, desses chamados que nós temos inicialmente nos versículos 1 a 3. O Salmo diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom.
É um chamado a que nós estejamos gratos a Deus. E o primeiro pensamento que vem aqui é a bondade de Deus. É a bondade de Deus. Sou relembrado também do Salmo 73. O Salmo 73 é um salmo no qual o salmista expressa a sua perplexidade. Porque os ímpios vão prosperando, a corrupção vai se alastrando, o pecado campeia solto. E lá no Salmo 73 ele diz que ficou perturbado com essas coisas, porque o justo parece sempre estar no lado ruim da questão e os ímpios prosperando. E ele diz lá no meio que ele só compreendeu que o julgamento era iminente sobre aqueles ímpios quando ele entrou no santuário de Deus. Mas o Salmo 73 ele começa assim: Deus é bom. Ele fala da bondade de Deus. Então esse pensamento nunca pode nos deixar que Deus é bom, Deus é bondoso, Ele está derramando a sua bondade sobre as nossas vidas. A preservação que nós temos nas nossas vidas é fruto da bondade de Deus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. E o Salmo diz que nós devemos dar graças a Deus porque Ele é bom. O versículo 2, rendei graças ao Deus dos deuses. Ou seja, no meio dos deuses fabricados pela humanidade, fabricados pelo pensamento humano, fabricados pelas mais diversas religiões, deuses que não significam nada, não têm nenhum poder. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. O nosso Deus é aquele no qual estão escondidos todas as maravilhas, os tesouros, o conhecimento, é aquele de onde procede a salvação, é aquele que executa o plano da salvação, é aquele que propicia o mediador, é aquele que envia seu Filho. É o único Deus em quem podemos confiar, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Rendei graças, então, ao Deus dos deuses. Mas nesse mundo nós temos muitos senhores também, muitas pessoas em autoridade. E nós sabemos que essa questão da autoridade, ela não é ruim, ela é algo que preserva a ordem do mundo. A palavra de Deus nos ensina que toda autoridade procede de Deus, vem de Deus. Ela é um reflexo dessa autoridade que Ele tem e que nos delega também para que nós dominemos a terra e sujeitemo-la. Mas o texto diz aqui, rendei graças ao Senhor dos senhores, não devemos esquecer nunca disso. Acima de todos aqueles que têm qualquer poder nessa terra, acima de reis, de poderosos, daqueles que se acham inabaláveis, não há aquele que realmente é inabalável, o Senhor dos senhores. Rendei graças ao Senhor dos senhores. É um chamado, então, que nós temos nesses 3 versos, para essa atitude de ação de graças, tão coerente, tão propícia, tão pertinente nesse início de ano. Vamos render graças a Deus. Vamos render graças a Deus porque Ele é bom, porque Ele é o Deus verdadeiro, porque Ele é o Senhor dos senhores. Vamos nos lembrar de Deus rendendo graças a Ele. Mas o versículo 4 introduz aqui algumas razões porque nós devemos dar graças a Deus aqui no que diz respeito aos seus feitos. Deus não é um Deus distanciado, Ele está acima da sua criação no que diz respeito à essência. Nós não somos panteístas que acreditamos que Deus é parte da sua criação ou que a criação é para ser adorada. Não, Deus está acima da criação. Mas Ele interage com essa criação. Deus é Deus transcendente e ao mesmo tempo Ele é Deus imanente. Ele interage conosco e o ponto culminante dessa interação é exatamente a vinda do seu Filho, Deus conosco, Jesus que habitou entre nós, se fez carne, habitou entre nós, se identificou conosco em tudo, exceto no pecado, para ser o nosso suficiente e hábil Salvador.
O versículo 4 nos relembra então das grandes maravilhas. Diz assim: ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Está sendo repetido aqui em cada versículo. A palavra traduzida por misericórdia, ela é uma palavra que tem uma amplitude de significados. Ela ocorre 250 vezes no Antigo Testamento. A maioria das vezes é traduzida por misericórdia, mas pode ser traduzida também por benevolência. Pode ser traduzida também por amor. Por exemplo, a Nova Versão Internacional traz amor aqui. Mas é mais do que um conceito vago de amor. A palavra hebraica, ela significa um amor comprometido, um amor de um pacto. Ela significa o derramar desse amor sobre pessoas com as quais Deus está comprometido. Um amor derramado sobre o seu povo. Misericórdia significa a benevolência de Deus para com aqueles que Ele separa para si, para com aqueles que Ele providencia uma forma, um meio de resgate. E é isso que vem sendo repetido aqui continuadamente. E aqui diz no versículo 4 que Deus é único. Deus é singular. Ele é único e Ele é o único que opera grandes maravilhas. Maravilhas que ficam, que subsistem, que estão registradas na história. A palavra de Deus é o registro dos atos de Deus. Grandes maravilhas fez o Senhor. Grandes maravilhas tem feito o Senhor na história do povo de Deus. Grandes maravilhas tem feito o Senhor por esta igreja. Grandes maravilhas tem feito o Senhor na sua vida, na minha vida. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E então ele passa a relatar aqui, primeiramente, os feitos e os atos de Deus na criação. Deus criou esse mundo. Deus criou tudo que existe. E essa é a grande maravilha, é o único Deus que poderia criar, é o único Deus real que subsiste, que existe desde toda a eternidade e que tem todo o poder de realizar todas as coisas. E Ele criou o mundo, o universo no qual nós vivemos. Uma verdade tremendamente contestada nos dias de hoje, que nos leva a pensar na eternidade da matéria, mas somente Deus é eterno. E a criação procede desse Deus eterno. E os versículos 5 a 9 vão relembrando os passos dessa criação. Vão relembrando aqueles registros que estão lá no primeiro capítulo de Gênesis. E nós temos aqui que Deus, esse Deus, com entendimento fez os céus. Com entendimento fez os céus. Notem o contraste com a visão que é ensinada nesses dias, onde as coisas acontecem por acaso, não por entendimento, não por desígnio. Notem a pertinência desse pensamento recente que tem surgido em meios evangélicos também, mas muitos cientistas, até não evangélicos, têm abraçado aquilo que é chamado de design inteligente ou projeto inteligente. A complexidade da criação. Os estudos mais recentes da microbiologia têm mostrado que os órgãos menores são tão complexos que seria impossível, não há nenhuma possibilidade de que eles tivessem se desenvolvido com aquela complexidade para estarem presentes no estado em que nós podemos visualizá-los hoje. Há um projeto inteligente na criação, há um projeto com entendimento. A criação flui da fonte de todo conhecimento, a fonte de toda sabedoria, e é isso que nos diz aqui esse versículo, e por isso nós devemos louvar a Ele por essa causa, porque isso é fruto da misericórdia dEle, porque a sua misericórdia dura para sempre. O versículo 6 fala da terra que Ele estendeu sobre as águas. O versículo 7 fala dos grandes luminares.
O versículo 8 fala da divisão entre o dia e a noite, do sol, e tudo isso porque a sua misericórdia dura para sempre. O versículo 9, a lua, as estrelas, a estabilidade, essa estabilidade no universo, que está presente também no Salmo 19, um dia faz declaração a outro dia, e a criação, ela subsiste de maneira harmônica. É exatamente isso que nos permite fazer ciência, descobrir as maravilhas dessa criação, descobrir as leis físicas, as leis químicas que estão entrelaçadas e fazem parte dessa criação. Leis inteligentes que procedem do Deus inteligente. Então, versículos aqui de 5 a 9 que falam da criação, uma criação que foi preparada para nós, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí, ainda trabalhando nas causas, os versículos 10 em diante, nós temos aqui um relato histórico. Deus não é somente o Deus da criação. Há uma noção também chamada deísmo, que diz que Deus foi o Criador, mas Ele criou e deixou a criação à sua sorte. Ele não interage com a criação. Não, Ele interage sim. Deus é o Deus da história. E então o salmista vai e pinça aquele fato importantíssimo na história do povo judeu, mas importantíssimo também para nós, que é a libertação da terra do Egito e a peregrinação até a terra prometida. E nós sabemos que isso é uma figura também daquilo que acontece com as nossas vidas. Nós somos libertos da escravidão do pecado, da mesma forma como os israelitas foram libertos da escravidão no Egito. Somos libertos pelo poder de Deus na pessoa de Cristo, aquele que venceu a morte e ressurgiu ao terceiro dia. Estamos numa peregrinação, a Bíblia nos diz que a nossa cidadania não é daqui dessa terra, mas está nos céus. Estamos peregrinando aqui, trilhando os passos que Deus preparou para nós, mas temos um destino glorioso. Se os israelitas tinham uma terra prometida, nós temos muito mais do que isso. Nós temos novos céus e nova terra, onde estaremos para sempre na presença do nosso Criador. Então, na medida em que ele relata aqui as coisas que aconteceram na história, ele está também retratando aquilo que acontece nas nossas vidas, desde o resgate da escravidão no pecado, pela peregrinação até o nosso destino final. E ele sai relembrando que Israel feriu o Egito. E aí nós pensamos, mas espera um pouco. O salmista está falando da misericórdia de Deus, da benevolência de Deus. E agora ele está falando de ferir, de luta, de guerra. Ah, irmãos, nós vivemos num mundo onde há aflições, num mundo onde existe o pecado, num mundo onde o Senhor tem que travar diversas batalhas por amor ao seu povo. Não vamos cometer o engano de achar que porque o Salmo está concentrando o pensamento nas misericórdias de Deus, que as ações duras de guerra necessárias da parte de Deus não fazem parte também da sua misericórdia. Fazem parte dessa misericórdia, sim. Deus é o Deus que pune o pecado. Deus é o Deus de justiça. Ele derrama o seu amor, mas Ele derrama a sua justiça. O pensamento, que nem sempre nós pensamos dessa maneira, mas essa é a maneira bíblica de pensar, Jesus Cristo veio para nos resgatar do pecado, sim, mas Ele veio para nos salvar da ira de Deus. O salário do pecado é a morte. E Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. Então nós temos aqui vários atos de libertação, mas também de guerra. Não é em vão que a palavra de Deus chama Deus de Senhor dos exércitos.
porque ele luta muitas batalhas também. Feriu o Egito, feriu os primogênitos, por quê? Por amor a seu povo, para que pudesse resgatar o seu povo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tirou Israel do meio deles, versículo 11. Com mão poderosa e braço estendido, Deus realizou maravilhas ali, e essa figura aqui dos braços estendidos estava visivelmente presente na pessoa de Moisés, que estendeu os braços para que o Mar Vermelho se partisse. E isso está registrado no versículo 13, a separação do Mar Vermelho, aquele que separou em duas partes o Mar Vermelho, para que o povo passasse em segurança. E por elas fez passar a Israel, versículo 14. Mas essa abertura que representava salvação para o seu povo, representava também a derrota para Faraó e seus exércitos que militavam contra o povo de Deus. E é assim com a palavra de Deus, uma espada de dois gumes, ela vem para a salvação, mas também para a condenação daqueles que a rejeitam. E aqueles que se contrapunham a Deus, que perseguiam o seu povo, pereceram ali quando as águas voltaram a se juntar. Versículo 15, mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e o seu exército. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Era Deus preservando o seu povo. E é esse Deus que conduz aquele povo e que nos conduz pela peregrinação dessa vida. Versículo 16, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E então nós temos aqui algumas batalhas na tomada da terra prometida. Aquele que feriu grandes reis. Versículo 18, tirou a vida a famosos reis. A Seom, rei dos amorreus, versículo 19, a Og, rei de Bazã. Tudo isso porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí nos versículos 22 fala da terra prometida, cujas terras deu em herança, versículo 22, em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é o Deus da história, Deus é o Deus criador, Deus é o Deus todo-poderoso, e é esse Deus que é o nosso Deus. É esse Deus que interage conosco, porque a sua misericórdia dura para sempre. E então nós temos nos versículos 23 a 25, alguns pensamentos aqui, que são pensamentos permanentes. Eles têm estado presentes na vida do povo de Deus. Eles são um reflexo de tudo aquilo que já foi descrito até agora. Desses atos de Deus na criação, desses atos de Deus na história. E esses 3 versículos aqui se aplicam, obviamente, totalmente a nós, a você, a mim, num meio onde existem mudanças mil, onde existe instabilidade. A estabilidade de Deus é o nosso grande conforto. Notem o que o salmista diz aqui: a quem se lembrou de nós em nosso abatimento. Deus lembra-se de nós em nosso abatimento. A sua aflição não é pequena para Deus. Ele lembra-se de você. O seu desânimo não é pequeno para Deus. Deus não está insensível ao seu desânimo, ao seu abatimento. Deus lembra-se de você. Deus lembra-se do seu povo no seu abatimento. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus nos liberta. Ele nos libertou. Se somos dele, já fomos libertos, mas ele nos liberta também das provações dessa vida, nos libertou dos nossos adversários.
Não somente somos libertos do pecado, mas dos nossos adversários, das situações de dificuldade, de intranquilidade que nós atravessamos nessa vida. Isso é tão certo como foi no passado, como o é no presente e será no futuro. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E é Ele que nos dá a provisão diária, é Ele que nos sustenta diariamente nas mínimas coisas, diz o versículo 25, e dá alimento a toda carne. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, muitas coisas mudam na nossa vida, muitas coisas mudam nas estabilidades aparentes. Nesse final de ano nós tivemos aí a notícia daquela brasileira, né, nascida em Foz do Iguaçu, que foi morta por uma bomba que homens maus colocaram no lugar público, no lugar de compras. Não somente ela, como vários outros pereceram ali. Várias partes do mundo isso ocorreu, na Rússia, na Líbia, lugares onde uma aparente estabilidade, você está lá fazendo uma compra e de repente pessoas começam a morrer ao seu redor, ou talvez você. Na nossa terra aqui temos situações de violência, onde às vezes a estabilidade de uma festa, de um ajuntamento familiar é perturbada por bandidos e atrocidades são cometidas, e aquela estabilidade aparente ela também se vai. As coisas mudam. Nós temos aqui também alguns locais que nós quase que adoramos eles como templos de estabilidades, que são shopping centers. Né? Parece que é um mundo diferente, onde não existe assalto, não existe violência, está mudando. Nós vemos que agora existem os rolês, aqueles ajuntamentos de jovens que vão para perturbar a ordem, para cometer vandalismo, às vezes crimes, às vezes roubos, assaltos. E isso já está sendo glorificado, está se espalhando. Semana passada eu cruzei com a notícia de um desses rolês num shopping center lá em Nova York. E eu fiquei pensando, será que eles estão imitando a gente ou nós estamos macaqueando eles aqui? As coisas mudam. Vivemos às vezes em perfeita saúde, de repente alguma doença, alguma enfermidade vem e nos pega de surpresa. Ou às vezes ela vai chegando devagarzinho e vai tomando conta das nossas forças e as coisas vão mudando, não conseguimos fazer mais aquilo que fazíamos anteriormente. Ou às vezes não é nem uma enfermidade, é a idade mesmo. A idade vai chegando e nós mudamos de ano agora e vamos também completar mais um ano e vamos ficando mais velhos. Os jovens acham que a juventude é para sempre. Não é não. Um belo dia você vai acordar velho. Eu fui verificar que eu já estava velho, porque eu tinha uma muretazinha que eu costumava pular ela. Acho que já falei isso aqui antes. Uma vez eu pulei e quase caí, vi que não tinha mais agilidade. Aí verifiquei que o meu corpo já não obedecia àquilo que os meus pensamentos queriam que ele fizesse. As coisas vão mudando. Às vezes, o alerta é até para a própria igreja. Os ensinamentos que não devem mudar, que devem ser fundamentados na palavra de Deus, mas as novidades vão chegando e as pessoas vão querendo inovar nas igrejas e trazendo ensinamentos que não procedem da palavra de Deus, que são meros modismos, ou que empolgam e excitam e animam, mas não têm substância bíblica. Tudo isso vai mudando, mas Deus não muda. Deus é estável. É por isso que esse pensamento aqui é um pensamento de grande conforto.
porque a misericórdia de Deus dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. No meio da instabilidade dessa era, a misericórdia de Deus dura para sempre. No meio das grandes perturbações, a misericórdia de Deus dura para sempre. No meio da criminalidade, da violência, a misericórdia de Deus dura para sempre. No meio das nossas tribulações, das nossas enfermidades, das mudanças causadas na família pelo pecado ou pela perda de um ente querido, as misericórdias de Deus duram para sempre. Deus é que nos liberta. Deus é que nos sustenta. Deus é que lembra-se de nós em nossas tribulações, em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E é por isso que o Salmo termina apropriadamente com o versículo 26. Constatando tudo isso, quem é Deus? Um Deus que é bom, que é Deus dos deuses, um Deus que é Senhor dos senhores, um Deus que não está ausente da história, mas está regendo a história, um Deus que nos dá uma fé, que não é uma fé que se esvai como um vapor, mas é uma fé baseada em fatos. É esse Deus que pede que nós pensemos grande. No início do ano, mais ainda. Não vamos nos concentrar nas coisas que estão mudando. Devemos ter a percepção que elas estão aí, existem sim. Não vamos ignorá-las, mas não deve ser a nossa concentração. Quando nos concentramos nas dificuldades, nas tribulações, nos nossos problemas ou até na nossa enfermidade, começamos a cair em abatimento. Mas Deus lembra-se de nós. E porque Ele se lembra de cada um de nós, Ele fez registrar, escrever esse salmo aqui, com esse pensamento repetido, para que você estivesse nesse ano lembrado todos os dias desse ano, todos os momentos, que as misericórdias de Deus duram para sempre. E o versículo 26 então diz: tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E é esse Deus que nós devemos louvor, gratidão, adoração. Vamos ler juntos o versículo 26. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, quando você estiver instavelmente, sem rumo, como você estiver instavelmente submerso em seus problemas, em suas incertezas, às vezes até na incerteza dos seus sentimentos, leia o Salmo, tome um choque de lucidez cristã e lembre-se que as misericórdias de Deus duram para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, nesse início de ano, nós queríamos nos achegar ao Teu trono de graça, primeiramente, pedindo perdão pelo nosso pecado da incredulidade, porque às vezes temos nos afligido, temos tido sobressaltos na nossa vida, na nossa existência, porque nos esquecemos que as Tuas misericórdias duram para sempre. Lembra-nos, Senhor, de que Tu és estável, âncora firme, que não há sombra de mudança em Ti. E por essa razão, Senhor, Tu tens realizado maravilhas ao longo da história na preservação do Seu povo. E por essa razão, Senhor, as Tuas promessas, o Teu livramento, é tão firme e seguro como as coisas que Tu fizesses no passado, coisas que estão ainda à frente na nossa vida. Enche-nos de convicção de que a Tua misericórdia dura para sempre e que em Ti podemos confiar e descansar. Dá-nos ânimo redobrado nesse ano. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.